Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mavi e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre minha experiência no intercâmbio. Como vocês sabem, eu gravo muitos vídeos curtos sobre o meu intercâmbio, sobre a minha experiência. Eu sempre conto assim um fato ou uma história, alguma coisa desse tipo, mas hoje eu quero contar realmente mais detalhes como foi a minha vivência lá e eu quero contar assim desde quando eu tava pensando em fazer, até quando eu voltei. Então eu quero fazer um vídeo bem resumido contando realmente como foi viver um intercâmbio. E assim, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que não estou no intercâmbio mais. Inclusive, eu já voltei pro Brasil, comecei a fazer uma faculdade aqui. E eu quero fazer esse vídeo justamente pra poder, não vou falar assim, deixar isso pra trás, mas pra poder conseguir seguir em frente. Porque assim, o intercâmbio foi uma experiência incrível na minha vida, sabe? Eu sempre recomendo pra todo mundo, quem tem vontade de fazer. É uma coisa, assim, única na sua vida. Eu também tenho plena consciência de que eu quero viver outros intercâmbios, eu quero viver outras experiências. Então, às vezes eu fico batendo na mesma tecla, sabe, do meu intercâmbio, e eu deixo de viver outras coisas que eu também poderia viver e compartilhar com vocês. Então esse vídeo eu quero fazer, igual eu falei, não como uma despedida, mas sim como um jeito de poder deixar registrado aqui pra vocês sobre a minha experiência, sobre tudo que eu vivi e, igual eu falei, poder seguir em frente, mostrar mais as coisas que eu vou viver ainda junto com vocês. E é isso. Só pra deixar, assim, registrado aqui pra vocês, vou falar um pouquinho da linha do tempo, de como foi a minha experiência no intercâmbio. Então, em 2017 eu comecei a pensar em fazer, 2018 eu fiz, voltei em 2019. Em 2021 eu comecei a gravar vídeos sobre o meu intercâmbio e nesse mesmo ano eu consegui voltar pra lá e passar o ano novo. Eu passei a virada do ano novo de 2021 pra 2022 e depois eu voltei pro Brasil. Então foi mais ou menos essa a linha do tempo. E nessa volta que eu fui pra lá agora, em 2022, eu levei meu irmão do Brasil. Então foi muito legal, porque ele não fala inglês. Então, assim, foi uma experiência muito louca, porque eu juntei, assim, meus dois mundos, né? Um pouquinho do meu mundo do Brasil com o meu mundo dos Estados Unidos. E assim, vocês sabem, porque eu já gravei muitas coisas. Eu já era TikToker naquela época, então eu já gravei muitos vídeos lá com a família, com meu irmão. Então, fica aí a dica pra quem quiser ver um pouquinho mais da minha experiência mesmo, os vídeos que eu gravei lá. E assim, acho que eu já enrolei muito, então vamos lá pro que realmente interessa. Eu sempre quis morar fora do país, eu sempre tive essa vontade, não pra sempre, assim, me mudar pra fora, mas eu sempre quis falar outro idioma, conhecer pessoas do mundo inteiro. Era uma coisa que desde pequena eu sempre sonhava. Então eu já falava inglês antes de ir pra lá, até uma coisa que muita gente me pergunta. E eu lembro que em 2017 eu ficava o dia inteirinho vendo o vídeo das pessoas fazendo intercâmbio, contando a experiência. Então era uma coisa, um sonho que eu tinha assim muito forte. Eu nem sabia se ia se concretizar ou não, mas acabou que depois de implorar muito, minha família deixou eu fazer. Eu comecei a ver as coisas em fevereiro e minha família saiu em abril. Eu acho que muita gente tem dúvida assim, como você consegue família, como funciona. Então, basicamente é tudo por agência. Muita gente pergunta a agência que eu fui. Eu amei muito a agência que eu fui, então eu recomendo muito de verdade. O nome é Ferrarese Brasil Intercâmbio, vou até deixar o arroba aqui na tela. Nos Estados Unidos, eu acho que é só esse tipo de intercâmbio que eles fazem, então é uma coisa bem específica, assim. Assim, é a partir da agência que você começa a fazer tudo. Consegue a família, a escola, tudo pra você. Então acabou que minha família saiu rápido. Eu sei que tem gente que a família sai, assim, uma semana antes de embarcar. Mas isso são casos e casos, né? Ui, sério, se eu estiver falando muito rápido, eu vou me acostumar ainda. Vocês sabem que eu sou totalmente acostumada em gravar vídeo curto, então tem que ser algo rápido, algo dinâmico. Então eu vou respirar fundo, vou tentar falar com calma. Mas tá, eu quero falar também do primeiro contato, assim, que eu tive com a minha família. Até um pouquinho antes disso, quando você vai começar o processo, né, de conseguir a família, você tem que fazer um negócio chamado application, que, igual eu falei, é a agência que passa pra você, que você escreve mais sobre você faz uma carta, né, contando sobre a sua vida. E eu lembro que, assim, eu nunca fui muito de cachorro, de gostar de cachorro, até me perdoe, eu sei que muita gente me critica por isso, mas, tipo, nada contra, é fofinho, eu só não gosto, assim, me lambendo, enfim, não sei. Então, eu não queria cachorro na minha casa e eu queria deixar isso muito claro na minha carta. A moça da agência falou pra eu colocar que eu tinha medo de cachorro, então foi isso que eu fiz. E um tempinho antes de sair minha família, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, assim, com uma foto de um cachorrinho e falou assim, você teria medo desse cachorro? Só que quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei tão eufórica, assim, porque alguém tá querendo me ter na casa dele, só que ele tem um cachorro. Então eu fiquei tão feliz de ter alguém que me queria, que eu acabei aceitando. Assim, não me arrependo nem um pouco, porque o cachorrinho era só um cachorrinho pequeno, então assim, não tinha muito problema. Até um pouquinho mais pra frente, né, já vou adiantando pra vocês. Lá no intercâmbio, no começo eu não gostava muito, mas depois eu me acostumei super. Mas acho que isso, principalmente pelo fato de que eu não tinha que cuidar realmente do cachorro, ele só era um cachorro que ficava na minha casa. Mas assim, eu sei que tem host families que exigem isso de você. E realmente, a gente tem que dividir tarefas na casa. Mas em relação ao cachorro, eu sempre deixei claro que não era uma coisa que eu
queria, sabe? Então eu tava cedendo isso. Enfim, o real primeiro contato foi um dia que eu entrei no meu e-mail, um dia aleatório, porque eu nem usava e-mail. E a mensagem foi basicamente assim: somos fulano e fulana e a gente tá muito animada por ter você na nossa casa. Acabou que era uma mãe e uma filha. E assim, eu não poderia ter pedido por família melhor. Com certeza, minha experiência lá foi muito boa. Enfim, eu sei que tem muitos casos, né, de gente que briga com a família. E assim, é normal, até porque a minha família e eu, a gente brigava bastante, sim. Mas no final a gente teve uma relação muito boa, tanto que eu falei pra vocês, né, que eu voltei pra lá. Eu acho que o principal conflito realmente foi com a irmã. Porque a gente tinha a mesma idade, então acabava que a gente, sabe... Não sei, assim, a gente se conflitava em muitas coisas, mas acabou que a gente construiu uma relação muito boa. Tanto que da última vez que eu voltei pra lá, agora, a gente não brigou nenhuma vez. Antes, no meu intercâmbio, a gente brigava toda semana. Inclusive, na minha última semana do intercâmbio, eu lembro que a gente tava brigada e minha mãe, a nossa mãe, né, olhou pra gente e falou assim: cara, vocês têm que se resolver, porque daqui a pouco a Maria Vitória vai embora pro país dela e você vai ficar chorando com saudades. A gente engoliu o motivo da briga, não lembro por que a gente tava brigada, mas a gente decidiu deixar isso pra lá, pra gente poder aproveitar os últimos momentos juntas. Além da mãe e da filha, a gente também tinha um irmão, só que o irmão fazia faculdade, então ele morava em outra cidade, ele não morava com a gente, mas ele sempre vinha visitar. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha escola. Gente, sabe quando a pessoa passa por uma coisa traumática, assim, e ela simplesmente esquece, não tem memória sobre? É exatamente isso sobre o meu primeiro dia de aula. E não que tenha sido traumático, mas acho que foi tão chocante o que eu tava vivendo que eu basicamente quase não tenho memória sobre o meu primeiro dia de aula. Eu tenho umas fotos que eu tirei, inclusive eu olho aquelas fotos e eu nem lembrava que eu tinha tirado, sabe? Sobre as matérias, como eu já falei em muitos vídeos, eu acabo repetindo muitas coisas, sabe? Porque, enfim, eu não sei quem tá me assistindo, não sei se é o primeiro vídeo que você já viu, ou se já viu outros vídeos meus, mas quase tudo que eu tô falando aqui eu já falei em algum outro vídeo. Resumindo, as matérias, é você que pode escolher. Tem matérias que são obrigatórias. Enfim, eu posso pôr uma lista aqui das matérias que eu tive. Vou pôr porque acho que fica mais fácil, até porque eu posso falar muito sobre cada uma das matérias, mas eu acho que eu já gravei, com certeza, né? Já gravei vídeo explicando um pouco mais sobre cada uma. Mas, assim, as que eu posso pontuar que são mais legais, assim, foram as matérias de artes. Foram as mais legais de todas, porque quem não gosta de aula de artes, né? Na minha escola do Brasil, aula de artes era a aula que a gente ficava mexendo no telefone, conversando com os amigos, pintando, era muito legal. E aí, nos Estados Unidos era a mesma coisa. Quando você vai fazer intercâmbio, todo mundo vai falar pra você que fazer esporte é um dos melhores jeitos de você fazer amigos. Mas, no meu caso, o melhor jeito de fazer amigos é na aula de artes. Assim, quanto a esportes, é bem polêmico, assim, porque eu já gravei alguns vídeos sobre. Eu não sou muito de esporte, na verdade eu até gosto de esportes, mas eu não sou muito assim, sabe, atlética. Então, acabou que eu fiz realmente por obrigação e eu acabei optando por basquete. Na verdade, optando não é uma palavra muito certa, né? Porque era um monopólio, só tinha o basquete, basicamente, e o softball. Só que, como eu queria me livrar logo de fazer esporte, eu decidi fazer no primeiro semestre. E não foi uma experiência muito legal, assim, não recomendo. Inclusive, já contei algumas histórias que aconteceu. Mas realmente é porque, sei lá, eu não me dava muito bem com o povo do time, não gostava. Enfim, não sei se eu tenho muito mais o que falar da escola. É porque, assim, eu falo tanto sobre isso que eu sinto que vocês já sabem tudo. Mas, assim, falando do povo no geral, todo mundo era bem simpático, era bem querido. Se você fosse perguntar alguma coisa pra alguém ou falar com alguém, as pessoas eram bem simpáticas. Mas eu só sentia que cada um vivia seu próprio mundo, sabe? Então, até amigos muito próximos, assim, era uma relação muito estranha, porque parece que eles são muito na deles, assim, eles são muito individualistas. Então, acho que essa é a coisa, assim, que eu mais fiquei chocada. E de resto, gente, é um filme. Eu não sei nem como falar isso pra vocês. Acho que você só entende quando você tá lá. Tudo que você olha, você sente como se você fosse a protagonista de um filme. Bom, sobre choque cultural, assim, meu conteúdo é basicamente isso, então vocês podem ver milhares de vídeos que eu já falei sobre isso, mas eu acho que a coisa mais, assim, chocante é a alimentação, porque é uma alimentação muito diferente. E muita gente pensa que a alimentação dos Estados Unidos é só hambúrguer, batata, pizza, e realmente a maior parte é, mas também tem outro tipo de comida. Eu acho que o tipo tradicional de comida deles, eu não sei nem como falar, assim, porque eu não comia muito, assim, mas eu sei que era muito... Qual que é o nome daquele macarrão? É muito green beans, que até hoje eu não sei o que é isso. É feijão verde, eu não sei o que é isso, é uma folha, não sei, eu não comia frango, eles comem muito frango, purê de batata, mac and cheese, eles comem muito mac and cheese. Eu sinto muito que essa é a comida bem tradicional deles, sabe? Purê de batata, mac and cheese, esse tipo de coisa. Outra coisa também que tinha praticamente em todas as refeições era um negócio chamado biscuit. E esse biscuit é basicamente pão. Só que eles chamam de biscoito, por algum motivo, eu acho isso muito estranho. E essa acho que é a comida mais, assim, que eu mais via lá e que as pessoas não falam sobre, porque eu nunca tinha escutado falar. Mas assim, é só um pãozinho com manteiga, é literalmente só isso.
Assim, falando de alimentação, vem com outro tópico, que eu sei que é polêmico, porque eu já recebi vários comentários negativos em relação a isso, mas quando a gente vai pra lá, a tendência da gente engordar é muito grande. E as pessoas me xingam nos comentários falando, ai, mas é fácil, é só você não comer. Só que assim, não é tão simples quanto parece. Porque quando você tá inserido numa casa de uma família, você acaba se adaptando a eles. Então também, claro que vai muito da família que você tá, mas é muito difícil você sair da rotina deles, principalmente porque assim, pensa, você chega da escola, a sua mãe cozinhou pra vocês, você não vai comer o que ela fez? Porque engorda? Você nunca vai fazer uma coisa dessa, é uma falta de respeito, né? Ela tirou o tempo dela pra cozinhar, então você tem que ser grata por isso. Então, acaba que você tem que se adaptar à rotina deles. Claro que às vezes você pode falar, ai, quero comer uma coisinha mais saudável hoje, posso fazer uma salada, você pode fazer isso, sabe? Só que acaba que você tem que entrar na rotina deles, então é muito difícil, assim. Mas assim, quanto a isso, eu sempre falo que não deixe de comer as coisas, prova. Acho muita besteira você deixar de comer, se privar disso, sabe? Porque comida é uma coisa muito cultural e faz parte da experiência, então eu acho muito válido. Eu acho que a minha dica principal de intercâmbio é você viver tudo ao máximo, assim, sabe? Não deixar de ir nas experiências, porque tem muitas vezes que, assim, você vai vendo que o intercâmbio vai virar uma rotina. Então, no começo, tudo é muito empolgante, tudo é muito novo. E você fica animado por tudo. Só que o tempo vai passando e você vai se acostumando com aquilo, sabe? Então, às vezes te chamam pra sair, você não quer, você fica com preguiça. Então, a dica que eu dou é vá em tudo. Porque, às vezes, a gente tá triste, tá mal. Só que a gente esquece que a gente tá lá e que essa experiência não volta. Então, acho que a minha dica é essa, sabe? Viver ao extremo. Eu falo isso, assim, nossa, viver ao extremo, uau. Mas, assim, o que eu quero dizer é realmente aproveitar cada segundo, porque, juro, passa muito, muito, muito rápido. E assim, atualmente eu tenho um e-book que acho que eu suguei tudo que eu sabia sobre intercâmbio, tudo mesmo, e coloquei lá. Assim, eu não sei até quando ele vai ficar disponível, mas eu vou deixar o link aqui na bio, então se você estiver vendo o vídeo, tenta a sorte e vê se ainda tá lá, se tá aqui o link. Mas enfim, acho que vale muito a pena dar uma olhada, porque é um material que eu fiz com muito carinho. Inclusive, eu já refiz ele, eu fiz uma vez e depois eu reformulei ele pra deixar ele mais fácil, o entendimento melhor. Enfim, é um material que eu tenho realmente muito orgulho, eu gostei muito de ter feito. Bom, eu realmente não sei quanto tempo esse vídeo deu, mas eu quis fazer um negócio resumido, porque acho que a maioria dessas coisas eu já contei, mas eu nunca fiz um vídeo longo, falando mais, assim, um vídeo mais longo. A gente tem mais chances de falar realmente como a gente se sente, porque nos vídeos curtos acaba que a gente quer falar tudo muito rápido. E assim, no geral, acho que sobre o meu intercâmbio foi isso. Realmente vivi muitas coisas, tem muitas coisas que eu posso falar e que eu já falei, mas é que realmente, acho que justamente por isso, como eu já falei tantas vezes, às vezes eu não sei se você que já viu os vídeos já escutou, mas assim, eu pretendo muito começar uma nova fase aqui tanto no meu canal quanto no meu TikTok, no meu Insta. Não falei no começo do vídeo, mas pra quem não sabe, eu tô fazendo faculdade de medicina no Brasil. Tem muita coisa que eu posso mostrar, um pouco mais do meu dia a dia. Eu tenho vontade de fazer intercâmbio com a faculdade e também tenho intercâmbio da Disney, que eu também tenho muita vontade de fazer. Então eu quero muito construir essa relação, sabe? Mostrar um pouco mais do meu dia a dia, mostrar o que eu tô fazendo. Claro que os conteúdos não vão parar. Eu não vou mais postar sobre intercâmbio com tanta frequência. Eu ainda vou postar, mas não tanto quanto eu postava antes. Se vocês tiverem dúvida, eu posso fazer um vídeo só respondendo dúvidas de intercâmbio, se vocês quiserem. Enfim. Então, não deixem de comentar nesse vídeo que eu vou responder vocês. E é isso. Muito obrigada por quem assistiu até o final. Deixa o like, se inscreva. E é isso, gente. Beijo pra vocês.